dando início aqui já, 4h10. Primeira vez que você vem, né, pô, na comissão, né? Pô, é bem amigo meu, nós fomos professores do Unopar. Você saiu do Unopar mesmo, né? Saí do Unopar. Você estava com uma grade pequena, mas... Exato, aí fui para a PUC. Depois é professor na PUC, diversos cursos de pós aí. Eu brinquei com a Orita aqui que eu tô igual aqueles meninos lá que conseguem chamar um bom jogador para jogar lá no final de semana, né? A última reunião tivemos o Orita, Guarupô, a gente está bem, né, Thiago? É igual a gente fica feliz de chamar um pessoal bacana. Faz tempo que a gente está tentando ajustar para você, por Orita, né? O Orita trabalhou sobre pressupostos processuais numa parte inicial, aí a gente já combinou aqui, eu já tinha avisado, para não ficar muito monótono e dar um pouquinho um pulo, né? Porque a gente trabalhou bem a parte principiológica, até na parte de provas, que seria a parte geral do CPC, e aí precisa mudar um pouco, né? Para pegar um pouco de recurso, aí depois chamar alguém que fala um pouco de execução, para dar uma modificada um pouco, senão fica muito na parte inicial, e para quem está frequentando, fica bem monótono, tá? Acho que só isso, pô, toca aí, a gente está tocando bem informal mesmo, todo mundo advogado aqui, é uma exigência da OAB, né, quem participa desses eventos, tá? Bem à vontade, a gente está bem informal, aí depois a gente está ficando até umas 5 e pouquinho, fica bem à vontade, aí depois a gente abre para debate, aí para de filmar, tá? Beleza? Agradeço. Boa tarde aos colegas aqui. Agradecer ao professor Bruno o convite, apesar do que ele fala, assim, que estaria conseguindo bons professores. Em relação a mim, eu acho que é mais bondade pela amizade que a gente tem do que propriamente pelo fato de eu ser comparado com professores como o professor Orita. Aliás, é quase sempre muito complicado dar aula depois que o Orita falou para a turma, né? Agradeço muito o Bruno e aproveito aqui para fazer uma referência que poucas vezes eu vi uma comissão que funcionasse da forma com que está funcionando e que está sendo conduzida pelo professor Bruno, em que não só discute os temas, como oferece, né, aos colegas esses cursos assim. O Bruno, aliás, conseguiu a possibilidade da onipresença, porque ele coordena a comissão, coordena o escritório, escreve livros, e não sei mais o que ele consegue fazer na vida. Um grande advogado e que eu destaco aqui a admiração que eu tenho por ele, do seu ponto de vista pessoal, um amigo muito leal, e do seu ponto de vista profissional, como professor, os alunos falam dos professores e falam muito bem do professor Bruno. E como advogado, para deixar claro o tanto que eu vejo como um grande advogado, na área civil ele é o advogado do meu pai. Então, talvez isso é uma indicação. Conheço vários, e é quem eu sugeri que defendesse o meu pai. Então, pessoal, indo agora para a parte efetiva da palestra, eu optei por esse tema, e que a gente chamou de motivos elementares de recursos, que, na verdade, a gente fala bastante de recurso, o tipo de recurso, as opções que tem, mas acaba sendo comum, ao longo da nossa advocacia e com o trabalho de recursos, que a gente começa a atacar tão somente as decisões, o que o juiz escreve na hora que a gente faz o recurso. Na hora que a gente contrarrazoa um recurso, a gente acaba, geralmente, atacando só o que a outra parte escreve. E hoje eu preferi trabalhar o nosso tema em cima daquilo que é o que o juiz não escreve e é aquilo que a parte não escreve. Muitas vezes deixado de lado quando vamos trabalhar e quando a gente entra naquela sequência maluca do escritório, que a gente tem os prazos e a gente só olha o que foi escrito e que a gente vai atacar. Só vou pedir um minuto para eu cortar o áudio aqui do computador, que está dando um eco aqui. Só um minutinho. Alô? Agora ficou bom. Estava recebendo um retorno aqui com delay e estava quase me deixando louco. Pessoal, primeira coisa, só começando a falar um pouco da ideia do novo CPC ou do CPC de 2015. Eu comecei a falar assim uma vez que assisti numa palestra do professor Orita, que ele falou que não gosta que se fale novo CPC. Ele prefere CPC de 2015 e ele tem razão, né? Até porque vai ser novo até quando? E eu coloco aqui o seguinte, né? O homem é um animal que adora tanto as novidades que, se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria, e esse maravilhoso aparelho
correria a esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. A gente discutiu muito a questão do novo CPC. Muita gente, eu inclusive, por muito tempo, defendia a ideia de que uma simples reforma no código anterior resolveria. Me apavorava a ideia da gente ter que trabalhar com novos artigos, você ter toda uma biblioteca que ainda serve muito, mas que ela já não serve tanto, as coisas, algumas estão fora de ordem. Mas, amadurecendo sobre o tema, eu passei a ter a impressão de que a ideia de se criar alguma coisa nova, alguma coisa que começa do zero, também nos incentiva a estudá-la novamente, a aprofundar aquilo que se tem. Foi assim com o Código de 2002, Código Civil, e me parece estar sendo assim com o CPC de 2015. Colocou novamente os advogados, os juízes, os promotores, os operadores do direito em geral para estudar um novo código. Talvez fosse uma palestra sobre algum tema do Código de 1973, já não atraísse as pessoas como se vem atraindo ao longo de muitos cursos. Então, essa novidade, essa discussão, trazer mais ou menos um ar novo da coisa, então me parece que foi interessante se criar um código do zero, com uma linguagem também um pouco mais moderna em alguns casos, né? Então, isso me parece melhorou. E esse novo código, ele acabou tendo alguns objetivos e eu tentei resumir alguns que me parece que são bastante importantes, que o primeiro é evitar a progressão processual de ações com potencial resultado já evidente. Se aquela ação ela já é feita para não prosperar, o novo código ele bateu bastante na ideia de que a gente não vai permitir com que essas ações prosperem. Não há sentido em se colocar toda uma máquina do judiciário, colocar as partes para se digladiarem, para se, ao final, já se sabendo qual será o resultado. Isso faz o que? Acaba economizando tempo, acaba economizando o andamento que a gente tem no processo, que é desgastante. Qualquer processo é desgastante para a parte, salvo aqueles casos de partes litigantes profissionais, e aqui eu coloco não profissional no sentido pejorativo, mas aqueles que têm centenas, dezenas, milhares de ações, milhões, como acontece com bancos, grandes empresas, etc. No geral, esse tipo de ação ela desgasta a parte. Ajuda também em muitas dessas ações que são movidas contra o Estado, em que já se tem basicamente a resposta. Então, isso melhorou bastante, essa filosofia que ele trouxe, e que a gente, lendo o código, a gente percebe isso em vários pontos. Ele tem, me parece, uma linha muito clara da filosofia que traz esse novo código. Ele trouxe também o diálogo processual das partes com o magistrado, alguma coisa que a gente não tinha de forma clara ou que nem sequer tinha no CPC de 73. E, aliás, é um dos motivos da palestra de hoje, que é essa exigência de diálogo, é a exigência do magistrado ouvir as partes nos momentos em que ele decide algumas coisas. A ideia também é diminuir a duração de demanda, fazer demandas mais curtas. Tudo isso buscando a ideia de efetividade do processo. Ainda hoje, sob uma cultura do Código de 73, sob uma cultura de leis bastante ultrapassadas, e que até quando novas, às vezes já nascem um pouquinho ultrapassadas, ainda a gente tem um processo que parece um elefante bêbado andando no meio de uma rua estreita, porque ele vai esbarrando nas coisas, ele para, às vezes ele tem que voltar. E a gente ainda tem um pouco disso, porque a gente tem advogados formados com uma filosofia do Código Antigo, a gente tem juízes formados com a filosofia do Código Antigo e os demais operadores nessa linha. Ainda me parece muito frustrante quando eu vou falar com um cliente, e eu acho que vocês passam por isso também, quando a gente diz assim, olha, ele fala, quanto tempo vai demorar o processo? E você pega e fala assim, então, né? Não, mais ou menos, doutor. Então, né? Não tem. Hoje eu não consigo ter ideia do que dura um processo. Não, mas esse caso aqui todo mundo já ganhou. Por que eu perdi nesse caso? Né? E como é que você explica essas situações? O novo código talvez tenha trazido isso. Algumas situações que já matam de início.
já acabam com aquilo de cara. Às vezes, no sentido oposto das teses que a gente defende, né? Eu mesmo sofri, embora ainda à luz do CPC antigo, que essa decisão é de 1 ou 2 anos atrás, mas que já nessa filosofia nova já era uma alteração que foi mantida aqui, foi, por exemplo, a respeito da lista de doenças graves. A gente tinha, eu atuo bastante na área previdenciária, e tinha uma discussão muito grande, quando se tratava de aposentadoria de servidor público, que hoje uma aposentadoria por invalidez de servidor público ela é, como regra, proporcional. Se a pessoa não tiver um acidente de trabalho ou doença equiparada ao trabalho, ou doença que tem nexo causal com o trabalho, ou doença da famosa lista de doenças graves, que se aplica também em questões de tributos, etc., essa pessoa aposenta proporcionalmente. O que acontecia na vida real? A pessoa aposentava, tinha uma doença considerada grave, mas pela medicina, mas não pela lista. As ações eram propostas, geralmente em Londrina, geralmente em primeiro grau. Era curioso que os juízes eram menos progressistas do que se imaginava, se perdiam no primeiro grau, chegava no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e nos outros tribunais de justiça e ganhava. Dizia o seguinte: a lista é exemplificativa, né? Até que chegou no Supremo, o Supremo falou que é taxativa, e a partir de então foi considerada a ideia de que era taxativa para todo mundo, porque foi vista a repercussão geral, vale, acabou. Para mim foi péssimo, eu confesso que eu fiquei triste com isso. Mas também dá uma certa segurança de que quando a pessoa lhe procura, você diz: olha, infelizmente, sua doença não estando na lista, não há o que fazer. A gente vai propor a ação e o juiz vai indeferir a inicial. Isso também, veja, especificamente, pessoalmente, eu me senti péssimo com isso. Mas como alguém que opera o direito e que vê o processo, eu prefiro que a gente tenha segurança jurídica do que você ficar apostando em decisões. Essa é uma ideia que veio do Código Antigo, mas que talvez ela isoladamente não deixasse as pessoas tão atentas a isso. Claro que agora a gente está buscando um caminho para tentar inverter isso, o que também fica difícil quando se tem esse tipo de decisão. Mas, quando a gente vai falar em recursos, uma das grandes falhas, um dos grandes problemas que a gente tem ao tratar de recursos é que muita gente, naquele dia a dia, naquela agitação que tem no escritório, não cuida da dialeticidade. É um princípio muito pouco abordado, é um princípio muito pouco trabalhado e frequentemente violado, sobretudo para quem tem advocacia de grande volume. É grande a frequência de, por exemplo, na advocacia pública, em que os procuradores têm que responder ou fazer dezenas, centenas, milhares de recursos, de muitas vezes se começar a fazer cópia de recurso. Ou, muitas vezes, se aproveitar a contestação que foi feita para se fazer recurso. Isso acontece, então, geralmente com quem tem muitos recursos a serem feitos ou com quem tem pouca experiência na advocacia, que é basicamente pegar, muitas vezes, uma contestação e fazer uma troca de réu para recorrente e se fazer essa mudança. E não toma o cuidado de fazer o ataque efetivamente à decisão. E isso é muito frequente. E tão frequente quanto isso ocorre, eu percebo que é o fato disso não ser alegado nas contrarrazões. Quando eu falo para os meus alunos de processo, eu digo que a coisa mais legal do mundo que se tem é um recurso, quando não é o seu, não ser recebido. Quer dizer, a parte contrária recorre e você consegue convencer o tribunal a não receber aquele recurso. É uma das coisas mais legais que tem no mundo, até porque, dependendo do recurso, você consegue o trânsito em julgado naquela situação, né? E as pessoas, muitas vezes, os colegas, nós, eu me incluo nisso, a gente às vezes deixa passar opções que são interessantes e que a gente tem que abrir os olhos mesmo do tribunal. Porque da mesma forma, e daqui a pouco a gente vai especificar um pouco a questão da dialeticidade para quem não sabe, ele também não vai ficar buscando o chifre na cabeça de cavalo. Aqui, mudando um pouco o ditado, se existir um chifre em cabeça de cavalo, a gente vai ter que apontar para o tribunal que lá está, porque eles entendem, e com razão, que não é serviço deles buscar esse tipo de coisa. Embora, às vezes, eles possam fazer isso de ofício. Dialética, que na verdade é da onde vem a ideia de dialeticidade, né? Os dicionários colocam como o processo ou arte. Aí quando você fala arte, você começa a falar: nossa, minhas petições são uma arte, né?
em que se busca a verdade por meio da argumentação, da discussão, que, feitas através do raciocínio, tem o objetivo de demonstrar alguma coisa. E, com frequência, na advocacia violenta de muitos clientes, de muitos trabalhos, ou naquela inexperiente, a gente acaba deixando de argumentar. A gente acaba deixando de argumentar o que deve ser argumentado, que é a decisão. A advocacia de repetição, ou a advocacia menos experiente, ela tem como frequência uma ideia tão somente de repetir argumento da primeira defesa e não de atacar a decisão. Recurso se ataca a decisão. Recurso se ataca a decisão. Eu já tive casos de advogados que acabaram de se formar, tiraram o AB, não tiveram oportunidade de fazer estágios, e um dia eu me lembro que um colega veio descrever para mim uma decisão e disse: olha, o juiz decidiu isso, ele estava um pouco indignado com aquilo. Eu falei: recorre, ataca isso daí que foi feito. Mas o juiz não vai ficar meio... Porque especificamente era um recurso de agravo de instrumento, né? O juiz não vai ficar meio bravo com o fato de eu recorrer e depois na sentença ele me complica, né? Não, ele espera que você recorre. Qual o cuidado que tem que ter? Não levar para o lado pessoal, né? Às vezes você fica tão bravo com algumas decisões que a gente vê às vezes, né, Bruno, que você quer levar para o lado pessoal, né? Tem vontade, às vezes, de pegar e passar um arrasteiro, né? O juiz está saindo do elevador, você está atrás dele, você dá um toquezinho no pé para ver se derruba. Mas não pode fazer isso, tá, pessoal? Não estou sugerindo, não. Mas isso, às vezes, acaba acontecendo. Vejam, da dialética vem a ideia de dialeticidade. Ó. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste a sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas também e necessariamente, aqui é importante que fique claro, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão cogitada. É frequente a gente fazer recurso, digo nós, advogados em geral, e a gente não apontar o motivo de eu não ter gostado da decisão. Se eu tenho que, em qualquer momento, atacar uma decisão, tem que ser atacada a decisão. Não adianta eu continuar defendendo ideias que não foram abordadas na decisão. E, às vezes, quando se pega simplesmente uma inicial e transforma em recurso, uma contestação e se transforma em recurso, a gente deixa de... a gente viola o princípio da dialeticidade, porque nem sempre vão se coincidir os argumentos da inicial ou da contestação com aquele recurso que a gente quer, né? Então, esse é um cuidado que tem que se tomar. E tudo que eu falo aqui, eu falo para os dois lados. Se não for tomado esse cuidado, tem que estar atento o advogado que vai contrarrazoar o recurso para atacar e apontar que esse cuidado não foi feito. E indicar para o tribunal, ou para aquele magistrado que for analisar o recurso, que não se demonstrou a efetiva motivação daquele recurso. Por que eu não gostei daquela decisão? Vejam, o código, o CPC de 2015, e aqui não é novidade, essa ideia já tinha no CPC anterior, ele diz que incumbe ao relator não conhecer o recurso. Ele menciona o inadmissível, o prejudicado, e depois ele cita que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É muito claro isso daqui, mas quantas vezes a gente não deixa passar? Quantas vezes o recurso chega e, naquele volume de trabalho que muitas vezes tem os magistrados, também passa batido isso. Não se analisa claramente a decisão e se analisa, às vezes, somente o recurso propriamente dito. Não estou dizendo que não são lidas, mas o que eu estou dizendo, às vezes, é que não se atenta para essa ligação que tem que ter. É como se a lei dissesse, tem que ter nexo, aliás, é o que a lei diz, entre o recurso e a decisão. Se o recurso não tem ligação com a decisão, não é recurso, não tem motivo. E não tendo motivo, ele não deve ser recebido, né? E ele não sendo recebido, é festa para um lado e tristeza para o outro, né? Então, essa é a ideia que se tem. Vejam,
aqui na Justiça Federal, na turma recursal, e a turma recursal da Justiça Federal aqui do Paraná, com frequência eles aceitam a ideia de violação do princípio da dialeticidade. Vejam, o conhecimento do recurso interposto sob forma de declaração de insatisfação com a decisão implicaria na vulneração do princípio processual e, especificamente, ele mencionava o princípio devolutivo, que é uma outra forma, né, de se trabalhar com a ideia de é um outro nome, né, para dialeticidade. E, ademais, e aqui vem talvez a parte importante que representa, que mostra bem isso, transformaria o Poder Judiciário em defensor de interesses da parte. Nós, advogados, somos contratados, fazemos uma ação e esperamos que os argumentos do nosso cliente sejam dados pelo tribunal e não pelo próprio advogado. Vejam, se você pensar assim, se a gente chegar, por exemplo, em um recurso que vá para o Supremo e a gente faça um recurso sem apontar a motivação do recurso, na esperança que, por exemplo, os 11 ministros do Supremo aceitem o recurso, na verdade a gente está os contratando como advogados se eles aceitarem essa ideia. E nós teríamos grandes advogados, às vezes, por um preço razoável. Por quê? O advogado que está aqui embaixo simplesmente faz um recurso em que aponta, não gostei da decisão. Ele diz isso. Um recurso sem a motivação, na essência, ele diz, tão somente não gostei da decisão, reveja para mim. Na verdade, quando a gente fala em efeito devolutivo, e eu tenho quase certeza que todos aqui, quando eram alunos, e a gente via aquela parte da matéria que dizia assim, todo recurso tem efeito, o recurso tem efeito devolutivo suspensivo. A gente até conseguia entender a ideia do suspensivo, mas falava assim, devolutivo por quê? De onde que vem essa palavra? Por quê? Porque quando sai qualquer tipo de decisão, o Estado está, você provocou o Estado, e o Estado está lhe entregando a decisão. A ideia de devolutivo é justamente o quê? Estado, não gostei da decisão, estou lhe devolvendo. Mas, como tudo na vida, e desde que a gente é criança, e a gente já sabe disso desde criança, toda decisão ela tem que ser fundamentada. Da mesma forma que toda decisão tem que ser fundamentada, a indignação contra aquela decisão, e aqui eu quero tirar um pouco da força da palavra indignação, mas contra aquela decisão, ela também tem que ser fundamentada. Desde criança, e quem aqui já foi meu aluno já escutou esse exemplo, e que chega uma criança lá de 6, 7 anos de idade e pede para o pai para passar a noite lá na casa do vizinho. Falou, posso passar a noite lá na casa do Zezinho? E o pai fala não. Agora tu fala, por quê? E aquele dia o pai está meio com a pá virada e diz assim, por que não? Qual que é a resposta clássica que qualquer criança de 6 anos de idade, 7 anos de idade diz? Por que não? Não é resposta. É da natureza humana saber que quando eu não conheço os motivos de alguma coisa ser feita, quando eu não conheço os motivos de uma decisão, eu fico absolutamente impossibilitado do quê? De me defender contra ela. É por isso que a lei diz, é por isso que, aliás, a Constituição diz que as decisões devem ser fundamentadas, porque se eu tenho uma decisão sem fundamentação, eu limito completamente a minha possibilidade de defesa, que é a segunda parte dessa palestra. Que a gente vai atacar, que a gente vai discutir, aquilo que o juiz não escreve e que o novo Código começou a deixar muito claro o que tem que ser escrito. Talvez sempre precisou escrever, porque, pelo menos, desde da Constituição de 88, está expresso o quê? Que toda decisão deve ser fundamentada. Só que o novo Código, em vários momentos, ele diz, tem que se referir especificamente a isso, tem que se referir especificamente àquilo. A ideia de dialeticidade está ligada com o recurso, mas ela também está interligada com essa exigência que tem o juiz de dizer o porquê que ele deve a decisão. Da mesma forma, então, deve o advogado que recorre dizer o porquê dele estar recorrendo. Se, de fato, aqui indicava quem que era o recorrente, eu só omiti porque não era o objetivo aqui da palestra, de fato, se o recorrente apenas formalmente manifesta o seu inconformismo, não gostei, né? Levanta a mão e diz, não gostei, reveja. Não é assim que funciona. Manifesta o seu inconformismo, transfere à instância recursal um dever de revisão geral ou de reexame da sentença impugnada.
É como se eu criasse aqui uma espécie de reexame necessário. O reexame necessário, essencialmente, é isso, vai lá para ser reanalisado. Se eu estou aceitando um recurso sem motivação, na prática eu estou estendendo a ideia de reexame necessário, com a diferença que o auto não seria evocado, eu só pego e tenho a obrigação de mandar para lá, sem motivo. Com a falta de especificação do caso concreto, transfere-se ao Poder Judiciário o ônus que é da parte, isso é, a de identificação dos pontos em que a sentença deu má aplicação ao direito em espécie. Vejam, o apelante deve atacar especificamente os fundamentos da sentença que desejar rebater. Mesmo que, no decorrer das razões, utilize também os argumentos já declinados em outras peças anteriores, no entanto, só os já desvendados anteriormente não são, por demais, suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. O ataque específico à sentença. Não é porque eu já discuti aquilo na contestação que eu posso jogar aquilo no recurso, se aquilo não tiver ligado com a sentença. É claro que nas hipóteses em que há uma coincidência dos fundamentos da sentença estarem relacionados com, eventualmente, a argumentação da contestação ou da inicial que foi usada para fazer o recurso, é claro que vai ter se realizado o princípio da dialeticidade. Não é que não existirá nenhum caso possível. Aliás, com alguma frequência é possível se fazer isso. Eu mesmo já aleguei em algumas situações de dialeticidade e tomei invertidas nas decisões que diziam, não, realmente tem que se respeitar a dialeticidade, mas a decisão aqui ela está de forma equivalente com a ideia da contestação que foi usada para fazer a dialeticidade. Não que nunca se poderá usar, mas se deve tomar o cuidado de que vai existir algum tipo de harmonia entre aquela contestação ou inicial que foi usada para fundamentar aquele recurso. Tá? Então, o ataque deve ser específico. Vejam, numa apelação civil diz assim, o princípio da dialeticidade dos recursos, falta de fundamento de fato e de direito. E aqui a gente tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Não se constitui razão recursal a repetição de argumentos expedidos na contestação na fase de apelo, pois não ficaram explícitas as razões do inconformismo. Volto a dizer, ora vale se houver coincidência. Mas se tem que tomar cuidado para fazer essa, vamos chamar assim, já que é uma palavra bonita, para quem gosta de vinho, gosta bastante, né? A harmonização. Né? Não adianta a gente simplesmente pegar alguma coisa e fazer e colocar. Isso talvez decorra, essas questões que a gente começa a violar a dialeticidade, e eu presumo, e nunca fiz essa pesquisa, mas eu presumo que se a gente pegar e voltar talvez à década de 60, talvez à década de 70, em que a gente tinha poucas causas, poucos advogados e um trabalho muito menos automatizado do que o que a gente faz hoje. Basta se imaginar que os advogados sentavam diante de uma máquina de escrever e tinham que cada nova petição ele tinha que fazer do zero. E hoje o que facilitou a nossa vida, mas também possa ter criado esses limites que violam a dialeticidade? É a facilidade que a gente tem de pegar uma peça e transformar em outra. Talvez se a gente voltar lá para trás, nem se discutiria tanto a ideia de dialeticidade. O advogado fazia cada peça, cada análise como se fosse única ali. Ainda que ele aproveitasse algumas ideias que ele já tinha, cada peça era feita do zero. No computador a gente começa a mudar. Quantas vezes nós mesmos não pegamos petições nossas ou de colegas que de repente você vê lá alguma coisa que você fala, opa, isso daqui o cara puxou, eu não tinha nada a ver com essa peça, esqueceu de retirar. Né? Então talvez venha disso, mas é um cuidado que a gente tem. É um cuidado que tem que ter na hora de fazer o recurso e uma oportunidade na hora de contrarrazoar. Uma oportunidade que muitas vezes a gente deixa passar. Passam vários cavalos selados à nossa frente e a gente perde a oportunidade de montar neles. Né? Vejam, ausência de explicitação. O recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito, os quais consistem em efetiva impugnação às razões de decidir do juiz monocrático, e não mera repetição de termos lançados na primeira instância. E, claro, quando a gente respeita a dialeticidade, seguramente tem também como consequência não só o recebimento daquele recurso,
mas tem também com uma maior qualidade do recurso que é feito. A gente entrar nesse piloto automático de pegar peças, tirar de uma ponta e colocar na outra, não só desrespeita a dialeticidade, como a gente diminui a qualidade das nossas peças, a qualidade dos nossos recursos, né? Isso a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está trabalhando próximo aos nossos estagiários, porque muitas vezes esses vícios que nós vamos criando de não tomar esse cuidado, a gente vai passando para eles. A gente pega e dá lá um monte de trabalho e, como eles muitas vezes não têm ainda experiência para fazer aquilo, eles começam a fazer o quê? Eles vão pegando peça antiga, vão pegando a contestação e vão mudando isso, né? Aqui não é colocar a culpa no estagiário, tá? Vamos deixar bem claro isso. Porque quando a gente assina a peça junto com ele, na verdade, você tira toda a culpa que o estagiário possa ter, e na hora que a gente assina a peça, a responsabilidade é nossa. Mas a gente tem que orientar os estagiários também a tomar conta. Na verdade, a gente fala aqui, eu me referi ao professor Bruno, tem outros professores aqui, mas todos nós, qualquer advogado que tenha um estagiário, de certa forma, é também um professor, e tem que tomar cuidado com isso. A gente está, ao quebrar esse tipo de regra, a gente está colocando em risco os direitos do nosso cliente e muitas vezes estamos só ajudando a propagar uma cultura equivocada que a gente tem. Bom, a gente falou aqui a ideia de dialeticidade, né? Que, na essência, é a obrigação que nós temos ao fazer qualquer tipo de recurso de dar os motivos desse recurso para que ele seja adequadamente fundamentado. De muito tempo já é sabido, isso daqui é conhecimento de todos, que as decisões devem ser fundamentadas sob pena de serem nulas. No entanto, o conceito, a ideia de fundamentação, com o número de ações que foram se ampliando, os juízes tendo que dar conta de muito mais ações do que qualquer pessoa possa dar. Teve uma época que se ia lá no antigamente, né, e um juiz tinha tempo para analisar, tinha tempo para julgar as causas, e de repente as demandas foram aumentando, a quantidade de processos foram aumentando, e basta se pegar qualquer estatística de qualquer vara que tenha um fluxo razoável de processos para se saber que o número de processos que entram lá não serão possíveis de serem julgados por uma pessoa, né? Se a gente tiver uma vara que você tenha 5 processos entrando por dia, será que um juiz consegue sentenciar de forma adequada, fazer 5 sentenças por dia só para manter o fluxo que se tem, né? E isso acabou levando, junto com esse advento da gente aproveitar peças prontas, né, com decisões que são fundamentadas, mas que não atacam efetivamente o que se foi discutido. Tem alguma coisa que parece uma fundamentação, mas ela tem natureza genérica. E o novo CPC veio, e ele é muito claro em várias partes, dizendo que, de forma diferente, não de forma direta, mas dizendo que não se admitirá fundamentação genérica. Não basta somente fundamentar, a fundamentação tem que ser direta, específica para aquele caso. Até porque, se ela não for direta e específica, a gente cai na mesma vala que cai de uma decisão não fundamentada, e vira o famoso por que não é resposta. Porque aí o pai pode dizer, por que não é resposta? Então é porque eu não quero, ou porque ontem eu disse que não. E, na verdade, você só se refere a uma decisão lá de trás para tentar justificar um caso específico de agora. E o novo código ele traz isso. E também nos dá motivo para atacar as decisões por isso. Por isso que eu disse que, na palestra de hoje, a gente ia trabalhar aquilo que não é escrito no recurso, aquilo que não é escrito na decisão. Porque a gente vai focando e geralmente ataca aquilo que está escrito. A gente tem muita coisa de que não está escrito para verificar. Um dia, há alguns anos, acho que isso daí foi 2007 ou 2008, eu estava na Unopar e a gente era coordenado à época, eu não vou me lembrar bem a data, mas era o professor Neri Lopes Casale, um dos grandes expoentes que a gente teve do direito aqui em Londrina, né? Um dos professores mais temidos da sua época da UEL também. E eu vi o professor Neri lendo o código de 2002, que tinha entrado em vigor em 2002, estudando, professor? Não, procurando inconsistências. Ele dizia isso. E, na verdade, hoje, quando a gente começa a ler o CPC de 2015, a gente não encontra muitas inconsistências, mas seguramente a gente encontra em várias partes ele deixando muito claro o juiz tem que ser específico nisso, o juiz tem que ser específico naquilo. E é impressionante
Muitas vezes eu estou dando aula sobre determinado tema e às vezes bate aquilo que não havia nem me atentado e ele está dizendo, o juiz deverá. Eu já tinha preparado essa aula quando, dando uma aula sobre perícia, eu vi mais um trecho em que ele diz, o juiz deve ser específico ao se referir a tal ponto. Aqui me parece que ficou muito clara a filosofia do novo CPC, de que a fundamentação tem que ser específica. E também outra questão que ele colocou, que é a necessidade do juiz dialogar com as partes. Muita coisa o juiz passou a poder fazer de ofício com o novo CPC, mas o novo CPC também exige que, em grande parte das hipóteses que ele for agir de ofício, ele deve antes ouvir a outra parte, para evitar qualquer tipo de mal-entendido, né? Vejam, aqui a gente tem o dever de fundamentação, né, falando especificamente agora disso, diz assim o 489, são elementos essenciais da sentença. Aí ele vai seguindo e coloca, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. Aqui é aquela falta de confiança que a gente tem na gente mesmo, né? A gente fala qualquer decisão judicial e ele fala todas, né? É mais ou menos como você tentar explicar para um alemão a expressão terminantemente proibido, né? O proibido por si só já deveria se bastar, né? Mas às vezes quando a gente não quer que ninguém viole o proibido, a gente fala é terminantemente proibido, porque o proibido pode, né? E aqui é mais ou menos isso. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, e para não haver dúvida, interlocutória, sentença, acórdão, né? Que se limitar à indicação ou reprodução ou paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Assim como quando a gente faz uma petição inicial e a gente lê fatos e fundamentos, não é a gente simplesmente copiar e colar um artigo de lei, e sim fazer a subsunção daqueles fatos ao pedido que a gente vai ter, também não pode o juiz dizer, essa parte não tem razão porque a lei diz isso. Se ele vai dizer que a lei diz isso, ele tem que dizer como que ela diz isso, como que aquilo que a lei diz se aplica naquele caso que está sendo analisado. Na prática, o Código está dizendo para a gente que a gente está analisando, ainda que sejam questões diretas, que o juiz está analisando cada caso. Mesmo nas questões repetitivas, a gente vai ver daqui a pouco, o juiz tem que dizer por que aquilo é uma questão repetitiva. Não basta só dizer que é, tem que dizer o porquê. Eu brinco com os meus alunos na graduação que a vantagem da gente estar na área do direito, a gente tem uma vantagem e tem uma maldição. É uma bênção e uma maldição. A bênção é a gente falar do assunto que a gente quiser. Se hoje um homem for para Marte, um advogado vai ter que ser consultado sobre as consequências, legalmente o que significa alguém poder sair com um foguete daqui e ir para Marte. Mas qual que é a maldição? É que a gente tem que fundamentar. Não basta a gente dizer sim, não basta a gente dizer não, a gente tem que sempre dizer o porquê, né? E é o que o novo código trouxe, com o código de 2015, né? Respeitando aqui a ideia do Orita, que a gente não deve falar um novo código. Só um minutinho, pessoal, desculpa. Vejam, empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Essa é outra questão. Se há argumentos, o juiz tem que enfrentar. Assim como na contestação é exigido que nós façamos o rebate ponto a ponto, uma sentença, uma decisão, um acordo, uma decisão interlocutória, também tem que enfrentar ponto a ponto, e às vezes a gente não vê isso. Às vezes a gente vê casos em que eu tenho uma decisão de uma linha que você não consegue sequer entender de onde saiu aquilo. Né? Recentemente a gente discutiu um caso desse, né, Bruno? Vejam, outra coisa, então, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se o julgador teve uma conclusão, ele tem que mostrar por que essa conclusão derruba aquele argumento que foi feito pela parte. Isso vai exigir também um certo tempo de adequação. Existem juízes, e eu diria até que uma grande parte, diria talvez até a maioria, embora que seja sempre um chute, porque a gente não tem números, né, para afirmar isso, já trabalham dessa forma. O problema, e o código veio aqui para dizer para aqueles que não fazem isso, que é assim que eles devem fazer. E eles só vão passar a fazer isso a partir do momento que os recursos começarem a abordar essas questões.
Enquanto a gente simplesmente aceitar e esperar que o tribunal conserte uma suposta decisão equivocada sem alegar que não foi feito o argumento adequadamente, quando o tribunal começar a dizer que a decisão não respeitou as regras do CPC, a partir desse ponto, aqueles que ainda não fazem assim passarão a fazer. E isso vai facilitar o recurso, a contrarrazão, às vezes até a aceitação da parte daquela decisão. Quantas pessoas muitas vezes não aceitam uma decisão porque elas não conseguiram entender por que elas não têm direito, né? Vejam, falando de improcedência liminar do pedido, né, o juiz coloca lá as causas, né, de improcedência liminar, enunciado ou súmula do Supremo, do STJ, acórdão, né, em julgamento de recurso repetitivo, enunciado de súmula, etc., etc. Mas o 489, no parágrafo 1º, também diz o seguinte, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, e aquela história toda que a gente já viu, seja ela interlocutória, sentença, acórdão, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Vejam, até nos casos em que a demanda é considerada repetitiva, haverá necessidade de dizer por que ela é repetitiva. Eu estou entrando com uma ação que está questionando a taxa de iluminação pública. Opa, já está pacífico isso. Não sei. Eu não vi os argumentos. Se alguém falar, posso entrar com uma ação dessa? Não sei, vamos ver os argumentos. Vamos ver qual é o argumento que se tem. Provavelmente estará. Mas a gente não consegue cravar somente pelo assunto. É que nem nome de petição, né? Muita gente fica muitas vezes ligado, né, em nome de petição. Em nome de petição, então Humberto Teodoro fala que é fetichismo jurídico. Na verdade, é um título de livro, o título de um filme que a gente coloca. Às vezes ajuda a identificar, mas o que importa é o pedido. Não adianta eu colocar um nome lindo na petição e o pedido está mal feito. A mesma coisa tem que se dar com essa ideia. Não adianta alguém falar, eu quero entrar com uma ação assim. De cara, é impossível só pela ideia dizer pode ou não pode. A gente tem que analisar os argumentos. Quase sempre, que o juiz quando o juiz verificar que é o caso, qualquer um desses casos, ele deverá dizer por que não, né? Então não dá para se dizer de cara que qualquer coisa é assim. E se for dizer, tem que motivar. Isso é ótimo, porque cabe recurso dessa decisão. E se o juiz entender que é uma coisa quando é outra, permitirá a parte exercer a ampla defesa e o contraditório fazendo o recurso. Vejam, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma ajustada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Aqui, o que a gente tem? São situações em que o juiz encontrou uma situação em que a lei usa a expressão colisão entre normas. Aqui, a situação que a gente tem de colisão entre normas é aquela em que a gente tem regras. E essas regras, essa colisão, geralmente a gente resolve com alguma facilidade. A gente não tem problema de resolver colisão entre normas, porque você tem uma série de métodos. A mais velha, a mais nova, a hierarquia entre aquelas normas, né? Agora, a questão que eu coloco aqui é que, embora o código tenha falado de colisão entre normas, quando o juiz responder por princípios, me parece que deve valer a mesma ideia de que está aqui. A lei fala, no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto, os critérios. Valeria também nas hipóteses em que houver confronto de princípios e ele optar por um princípio. Não adianta ele só dizer, é tal princípio que se aplica. Até porque um princípio ele vai ter que ser sempre analisado frente ao caso concreto. E se é frente ao caso concreto, não adianta dizer que o princípio A é mais importante que o princípio B. Vai depender de cada caso. Princípio de direito à vida e integridade. Qual vale mais? Não sei, depende. Ora a vida, ora a integridade. Uma mulher que esteja se defendendo de um estupro, ela poderá, para defender a sua integridade física, matar aquele cara que a está estuprando. E, seguramente, nesse caso, o princípio da integridade vai prevalecer sobre o princípio da vida. Só que, na hora que se for falar de princípio, o juiz também deverá fazer esse mesmo tipo de fundamentação. Lembrando que aqui é só uma questão que trata a ideia, por causa da expressão, né? A gente fala de colisão, né, de princípios e de confronto de normas.
Aqui o legislador só disse menos do que queria dizer. Perdão, inverti. Colisão de regras e confronto de princípios. Aqui é só para deixar claro para vocês que mesmo quando há essa situação de princípios, deverá se deixar muito claro o motivo de se aplicar um e não outro. Estou quase acabando, tá, professor Bruno? Sobre garantia do contraditório, pessoal, aqui vem alguma coisa que eu achei muito importante, que o novo Código trouxe de forma expressa, e coloca o seguinte: se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito, do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte. Mas o que teve aqui no parágrafo único é que diz o seguinte: se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre eles antes de decidir. Essa é talvez uma das alterações, uma das colocações mais importantes que o novo Código trouxe, que é a necessidade do diálogo do juiz com as partes. Muitas vezes, como já aconteceu até em processos que eu tive, o juiz vai lá e, por exemplo, decide, reconhece uma prescrição, já sentencia e extingue aquele processo, extingue com resolução do mérito. Ótimo, sentença é publicada. O que lhe restou? Lhe restou o recurso. Muitas vezes, ao perceber uma eventual prescrição que não havia sido alegada, muitas vezes, ao perceber uma situação nova que, por exemplo, estou dando exemplo da prescrição como se fosse um motivo que ele percebeu de forma superveniente. A intimação às partes para se manifestarem sobre aquilo poderia ter esclarecido aquela questão que, por exemplo, não levaria à prescrição. Eu conto um caso que eu tive que foi o seguinte: havia um pedido de pagamento de seguro e era uma pessoa que havia se aposentado por invalidez e, portanto, havia se desligado do seu emprego. Só que, como o contrato de seguro era um contrato feito em grupo pelo empregador, o endereço que constava para a comunicação era o do emprego da pessoa. Aquela pessoa fez o pedido do seguro, inclusive informando ao seguro de que não estava mais trabalhando, só que o seguro não deu resposta. Ela demorou para procurar o advogado, e quando procurou o advogado, já teria-se passado o prazo para se reclamar judicialmente aquele seguro. Só que até então não constava nenhum documento que indicava a resposta. O seguro juntou um documento que foi enviado para o endereço do empregador dessa parte, que notificava a resposta negativa do pagamento do seguro. O juiz usou a data de envio da correspondência, aquela que constava na correspondência, não havia nenhum tipo de comprovante de recebimento daquele documento, e olhando aquilo, sem que sequer a seguradora alegasse, ele reconheceu a prescrição em uma sentença. Para ajudar ainda, teve lá um sujeito do cartório que falou: seu advogado perdeu o prazo. Aí você vai explicar para o seu cliente que você não perdeu o prazo coisa nenhuma. Ele perdeu um bom dinheiro e alguém diz: não, você perdeu porque o seu advogado perdeu o prazo. A pessoa, e não é nem maldade, ele quis encontrar uma forma, tentar ser simples para explicar o que era a prescrição. E aí você vai reverter isso daí lá no tribunal. E aí atenção, o custo para se fazer o recurso, perdeu uma chance, porque não houve oportunidade da decisão efetiva daquele direito aqui. Às vezes fica caro, porque dependendo da decisão, como foi o caso, que teve que o processo voltar, porque tinha que se realizar perícia na pessoa, etc. E, às vezes, uma intimação para se justificar aquilo, e é o que o novo Código acaba trazendo. Ele pede que, com frequência, quando o juiz for reconhecer, for fazer as decisões de ofício, que ele antes abra a oportunidade às partes. E, aliás, isso é garantia do princípio do contraditório, porque a gente faz o contraditório entre as partes. Mas essa dialética, esse diálogo que deve existir entre o juiz e as partes, ele moderniza o processo e evita, muitas vezes, o alongamento desnecessário daquilo. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Vejam, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, que é o que a gente acabou de ler, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo. Nas hipóteses em que a prova pericial deverá ser
expressamente revelado pelo juiz porque ele considerou o laudo ou porque não considerou. A gente sabe que é raro o juiz desconsiderar o laudo. Eu trabalho muito com perícia, até porque está na área previdenciária, mas eu acho que eu já tive 2 ou 3 só na minha vida que acabou indo no sentido contrário. Mas até quando vai para o laudo, tem que dizer por que ele entendeu certo. Se a lei diz que o laudo não vincula o juiz, ao decidir, ele também tem que dizer por que ele entendeu que o laudo é correto. E não simplesmente dizer, a conclusão do perito foi essa. O laudo não é correto porque o perito concluiu aquilo. É mais amplo do que isso. Porque o laudo ele é só um pedaço daquilo que o juiz tem que decidir. Tá? E aqui eu coloco, já como último slide, uma espécie de faixa bônus, né? Que ela foge um pouco do tema que a gente está tratando, mas chama atenção para quem aqui advoga contra o Estado e que eu começo a perguntar para vocês se isso não é uma oportunidade da gente conseguir pedir mais acordos. Teve uma mudança significativa naquilo que trata dos reexames necessários, né? Que no Código de 73 falava que a gente tinha que fazer reexame necessário, salvo um outro caso, que eu não vou ficar citando todos aqui, mas quando se trata de valor, ele colocava, né, não se aplica o disposto, né, está sujeito a duplo grau de jurisdição, etc. Aí ele coloca, não se aplica o disposto nesse artigo sempre que a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não excedente a 60 salários mínimos. Quantas são as ações que você move contra o Estado que não vão ser excedentes a 60 salários? Aliás, o grande volume vai ser nesse sentido. E o Código trouxe uma mudança que foi até radical, quando ele trouxe o quê? Não se aplica o disposto nesse artigo, né, que é o duplo grau de jurisdição, quando a condenação ou proveito econômico obtido pela causa for inferior a 1.000 salários mínimos para a União e respectivas autarquias e fundações. 500 salários mínimos quando for Estado, Distrito Federal, respectiva autarquia e fundação. 100 salários mínimos para os demais casos, para os casos municípios. A meu ver, evidentemente, para que o procurador tenha segurança para fazer acordo, o ideal seria que fossem criadas normas em cada um dos entes, admitindo essa possibilidade, para dar segurança para o procurador. Eu também, muitas vezes a gente reclama, o procurador não faz nenhum tipo de acordo, etc., mas eu também me pergunto se ele não se resguarda ao tomar esse tipo de cuidado. Mas eu tenho a impressão que, nesses limites, poderia-se ter mais acordos, poderia-se ter menos apelações em casos que são evidentes, em casos, por exemplo, em que a perícia, faz uma perícia médica, ela é conclusiva a respeito da incapacidade de alguém. Hoje o INSS já faz muito isso. Muitos procuradores do INSS hoje já deixam de fazer acordo. Quer dizer, deixa de lotar a justiça de processo. Quando se está, por exemplo, em juizado especial, eles deixam de pagar os honorários de sucumbência. Isso economiza dinheiro para o INSS. E talvez essa cultura também de se permitir que se chegue a menos acordos, e aqui é a ideia do que não tem a ver com recurso, mas tem a ver com a gente começar a tentar propor acordos para a parte adversa quando for o Estado, e de tentar se utilizar essa ideia. E, de outro lado, a gente começar a colocar, a promover uma discussão a respeito da necessidade de se criarem regras locais que estabeleçam os critérios para que se possam ser feitos acordos. Aí a gente vai chegar e cumprir aquele triângulo que eu mostrei lá na frente, que é o limite que tem para o nosso novo código começar a dar certo. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade e a paciência que vocês tiveram de me ouvir falar sem parar. Obrigado, pessoal. Vamos agora para as perguntas.